Um membro do canal me mandou a seguinte mensagem: Luan, CEMIG 4, o que houve? Ação preferencial da CEMIG. Olhei hoje e derreteu o valor da minha posição. E ele escreveu esse comentário hoje, na data de gravação desse vídeo. Só que quando você vai olhar para a CEMIG, ela subiu 6,35%, a CEMIG 4. Então, como assim a ação dele, a posição dele derreteu e na bolsa de valores subiu? É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Então vem comigo. E como eu disse ali para vocês, CEMIG teve uma alta forte na data de hoje. Você pode ver por essa barra verde aqui que ela foi bem grande. Foi a alta de preços só hoje. E por que isso causa muita estranheza entre os investidores? Porque a CEMIG é uma empresa já mais consolidada, é uma empresa grande, não tem grandes oscilações. Por que ela subiu tanto? E o investidor ali individual disse que a posição dele caiu. E aí quando você vem aqui e olha para a variação de preços da CEMIG, caiu 35% nos últimos 12 meses. CEMIG 4, 9%. As ordinárias caíram mais por conta de todo aquele rolo envolvendo eventual federalização. Esse tema federalização não faz parte desse vídeo. Se você quiser um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários. Mas é importante você avaliar a evolução de preços no longo prazo. No longo prazo, CEMIG subiu e subiu muito bem. É claro que esse gráfico ele pode enganar os desavisados. Por isso a importância de você dar uma olhada aqui numa comparação entre gráfico com cotação ajustada. Ajustada pelo quê? Pelos dividendos, os eventos societários como bonificações, tudo isso vai ajustando a cotação e aí você tem um gráfico ajustado. E aí você tem o gráfico não ajustado, que aqui está como cotação padrão. Vamos dar uma olhada na evolução de preços da CEMIG, primeiro por cotação padrão. Vou pegar 10 anos. Pela cotação padrão, saímos aqui em 2020 de uma cotação que beirou R$ 5,00 para atuais R$ 12,00. Teve uma evolução de preços muito boa. Já se eu coloco cotação ajustada, aí é outra história. Saiu de R$ 6,87, R$ 7,00 para os atuais R$ 12,00. Então saiba dar uma olhada nisso, porque faz diferença na prática. A mesma situação com as ações preferenciais, aquelas que tem o final 4 no código da ação, que a gente chama de ticker. Mas o que acabou acontecendo na prática envolve justamente um evento societário. E não foi o evento societário dividendo, foi o evento societário bonificação. E a alta que tivemos hoje foi uma alta decorrente do próprio mercado financeiro, porque hoje a bolsa de valores subiu, e aí no geral o mercado acompanha essa alta do Ibovespa. O Ibovespa hoje subiu quase 1%, então as ações no geral iriam subir. Mas nas carteiras dos investidores, você pode ter visto uma queda forte na sua posição. E eu vou te explicar como que isso funciona na prática. E pegando o exemplo aqui da CEMIG 4, que é a posição do nosso colega ali, membro do canal, quando nós puxamos aqui para verificar os dividendos e bonificações, olha só o que a gente percebe aqui em CEMIG, que nós tivemos 3 datacons aqui no dia 29 de abril de 2024. Um dividendo que será pago no dia 31 de dezembro de 2024, o outro que será pago no dia 30 de junho de 2024, ambos 12 centavos por ação, e temos a bonificação, cujo pagamento é no dia 3 de maio. E aqui 30 centavos? Não, aqui significa 30%. Eu já vou explicar, mas antes, entenda o que significa a data X. Note que o dia 29/4 foi a data com. Leia o seguinte na sua cabeça. Data com os dividendos. É aquela data que, se você for dono das ações, você vai ter direito a receber os dividendos. Então, se você dormiu com as ações de CEMIG no dia 29/4, você vai ter direito a receber esses 12 centavos por ação lá no futuro. Que futuro? Futuro pagamento. 31/12/2024 e 30/6/2024. Mesmo que você venda as ações no meio do caminho, você já garantiu, ao dormir com as ações sob sua propriedade, no dia 29/4, esses dividendos futuros. Então a empresa anuncia o dividendo, ela estipula a data com, a data X é justamente o primeiro dia útil seguinte à data com. E aí note que dia 30 foi a data X. E aí as corretoras podem não ter atualizado esse evento societário, principalmente porque também foi a data X da bonificação e o impacto é muito maior. A bonificação é de 30%. Ou seja, no dia 3 de maio, você receberá 30% da posição de ações que você tem em CEMIG quando você dormiu com as ações no dia 29/4.
melhor explicando. Indo aqui ao site de relações com investidores da CEMIG, basta digitar no seu buscador CEMIG, site de RI. Aqui teremos o que? A data da publicação de resultados, é o calendário da empresa, pode fechar isso aqui. E aí, a partir disso, você vai procurar um documento chamado Fato Relevante, Comunicado ao Mercado ou Aviso aos Acionistas. Aqui, como é um evento que afeta os acionistas, o sócio, então vai estar em um aviso aos acionistas. Então você vai em divulgação e resultados. Aqui você tem avisos, comunicados e fatos relevantes. Você clica em aviso aos acionistas. E aí você tem aqui aviso aos acionistas 29/4, deliberações na Assembleia Geral Ordinária, Extraordinária, dividendos e bonificação. E aí quando a gente abre esse documento, a gente tem aqui algumas datas importantes para nós. Você tem data de aprovação de determinado dividendo, data com, data ex, olha só a data ex. Só nesse exemplo aqui desse dividendo de 60 centavos, que na verdade é um juros sobre capital próprio. Data com, 21 de dezembro de 2023. Data ex, 22 de dezembro. Nessa data, a cotação, teoricamente, irá cair. Por quê? Porque esse dividendo de 60 centavos, ele precisa ser retirado da cotação. Só que algo que poucos falam é que essa retirada é em termos percentuais, não simplesmente tirar os 60 centavos da cotação, porque senão a ação em algum momento tenderia a zero. Imagina só o exemplo de uma empresa que tem uma cotação de R$1. Claro que é um exemplo um pouco absurdo, mas só para você entender a lógica. Ela tem uma cotação de R$1. E aí ela vai pagar, por conta de algum evento específico, 60 centavos de dividendos. Como esse dividendo aí da CEMIG. Se você tirar 60 de R$1, a ação vai cair para 40 centavos no dia. E aí você pode ter mais volatilidade pela lei da oferta e da demanda, que determina a formação de preços das ações ali na Bolsa de Valores. E a ação pode ir a zero se isso acabar continuando, a empresa continuar distribuindo muito dividendo? Não, porque na verdade, por mais que tenha um valor definido na sua tela, que é o valor por ação que você vai receber na sua conta sendo acionista da empresa, a verdade é que esse valor, quando ocorre o ajuste, que é a retirada da cotação, ele é um percentual. Se é um percentual, mesmo que a empresa valha 10 centavos, se você tirar um percentual, ela nunca vai chegar a zero. Concorda? Porque o percentual incide sobre alguma base. A base é a cotação, então você tira um dividendo em cima dessa cotação, porque cotação ou preço é algo formado a partir de diversas variáveis, e uma dessas variáveis é o patrimônio líquido, que é o valor que sobra para os acionistas depois que você pega os ativos e desconta os passivos da empresa. E dentro do patrimônio líquido, você acaba tendo o caixa da empresa. O caixa é um ativo, só que se você tem um caixa, depois que você paga as obrigações, os passivos, ele ainda sobra, integrando o patrimônio líquido, por exemplo, ali você tem o quê? Você tem algo que pertence aos acionistas. E isso acaba entrando na avaliação da empresa. A empresa não é só avaliada pelo valor de patrimônio líquido, senão todas as empresas teriam o mesmo valor do seu patrimônio líquido. Não, o valor de mercado envolve diversas variáveis. Mas como uma das variáveis é o patrimônio líquido, se você está tirando dinheiro do patrimônio líquido, que é o caixa da empresa que está indo para os acionistas na forma de dividendos, você precisa fazer esse ajuste. Mas isso significa que a empresa não voltará de preço? Não, não significa nada. Significa apenas que um dinheiro está saindo da empresa para remunerar os acionistas e depois o preço vai se formar normalmente com base nas expectativas futuras daquela empresa. É assim que funciona a formação de preços de uma forma bem básica aqui para vocês na Bolsa de Valores. Mas na DataX tem esse ajuste, que é percentual, por isso que a ação não vai a zero. E aí o que nos interessa, que foi o motivo de questionamento do membro do canal. Aumento do capital social e bonificação. O que é aumento do capital social? Nada mais é que você emitir mais ações. É como se você imprimisse dinheiro. Igual o governo imprimindo dinheiro, é isso, a empresa imprime outras ações. É exatamente isso, uma impressão de novas ações. Só que nesse caso, é um aumento de capital social sem injeção de dinheiro na empresa. Então não está entrando dinheiro na empresa, como ocorre com o chamado follow-on, que é quando a empresa aumenta o seu capital social, só que ela chama os investidores para aportar mais dinheiro na empresa. E aí, então você está emitindo novas ações porque tem mais dinheiro entrando. Aqui não. Aqui você está aumentando o capital social e imprimindo novas ações, mas sem dinheiro entrar na companhia. E aí é o que ocorre quando a empresa faz bonificação. Aí ela entrega essas ações de forma gratuita para
os seus, então, investidores. Por que é de forma gratuita? Porque não está entrando dinheiro na empresa. Não é algo oneroso, algo contratual. Ela só está pulverizando o capital social, aumentando essa base de ações, e ela precisa pegar essas ações e mandar para quem? Para a própria empresa? Não, para os respectivos acionistas. Então não há aqui uma compra e venda de ações. Por isso que a bonificação é gratuita. Porque não tem entrada de mais dinheiro na empresa. E aí você poderia se perguntar, e por que a empresa faz isso afinal? Ela simplesmente faz isso para pegar a sua reserva de capital, que é um dinheiro que a empresa deixou lá no seu balanço, lá no patrimônio líquido, é uma conta do patrimônio líquido. Ela fez essa reserva por quê? Porque a empresa, quando ela tem lucro, uma parte tem que ir para a reserva. Seja a reserva legal, que a lei manda, seja uma reserva que ela cria para momentos futuros, eventualidades futuras. A empresa e os seus gestores têm medo do que pode acontecer no futuro, são várias incertezas, então ela tem uma reserva. Só que aí a empresa pode chegar à conclusão de que não precisa mais ter essa reserva. E ela vai tirar da reserva e mandar para o capital social. É só isso. Eu estou trocando a conta. Eu só estou dizendo o seguinte, olha, a reserva não precisa mais ser reserva. Agora é um dinheiro, entre aspas, livre. Não vai para dividendos, tá? Mas vai ficar ali no patrimônio líquido, também não sai do patrimônio líquido, só vai sair da conta de reserva para a conta capital social. E aí eu preciso emitir novas ações por conta dessa mudança. E essas ações precisam ir gratuitamente para os acionistas, porque não teve entrada de dinheiro novo na empresa. E nesse caso, a CEMIG aumentou seu capital social de 11 bilhões de reais para 14 bilhões de reais. E note o seguinte, esse mil não é de milhões, são 11 mil milhões, ou seja, 11 bilhões. Saiba ler isso, porque senão a empresa teria que colocar vários zeros. Teve essa situação também com a Sanepar, o pessoal falando, esse fato relevante não é em bilhões de reais, milhões, não, bilhões de reais. Saiba fazer essa leitura, senão você vai acabar perdendo eventos societários importantes, porque você não soube interpretar aí como ocorre a escrita nesses comunicados. Na prática, são 660 milhões de novas ações, cada uma com um valor nominal de R$ 5,00, gerando uma bonificação de 30%. E olha só aqui as datas. Data que a gente viu lá no Investidor 10, data com a bonificação, com o direito de receber a bonificação, 29/4. Dia 30, passou a negociar ex o direito à bonificação, aí a ação desabou no gráfico, e nas corretoras não teve atualização tão rápido, só que no dia 3 você já vai ter a ação entrando na sua conta. Então foi isso que aconteceu, uma data ex bonificação. E aí o impacto foi grande porque estamos falando de 30%. É um impacto muito grande. E o que significa esse 30%? Significa simplesmente que, se eu tenho 1.000 ações de CEMIG, eu vou receber 30% de 1.000 ações de CEMIG. Então como que ficaria? 1.000 vezes 30%. Logo eu vou receber 300 ações de CEMIG no dia 3 de maio. Bem simples, apenas isso. E como você está inflacionando a empresa, inflacionando o número de ações, a cotação precisa cair para ajustar o preço. Não faz sentido eu inflacionar a empresa e ela continuar com o mesmo preço de antes. Ou seja, eu estaria criando dinheiro do absoluto zero, a empresa imprimindo dinheiro. Isso não pode acontecer, você sabe. Quem pode imprimir dinheiro é só o governo através dos bancos centrais. Não teria sentido isso, por isso que precisa cair o preço. Bem tranquilo, acho de entender isso. Só que aí o impacto que a gente tem ao receber esse dinheiro, entre aspas, novo, não é um dinheiro novo. Eu acho que deu para perceber isso aqui. Só teve uma troca de contas no balanço patrimonial, onde tem o patrimônio líquido, tirou da reserva, mandou para o capital social, emitiu novas ações sem entrar dinheiro novo na empresa, entrega essas ações para os acionistas, ajusta o preço e aí na sua carteira de ações vai ter um impacto de efeito fiscal no seu imposto de renda. Vai mudar o seu preço médio. Como assim, Luan? Vai mudar meu preço médio? Por quê? Isso acontece porque quando a empresa faz a bonificação, ela coloca o custo da bonificação. Não tem um custo no sentido de você ter que pagar alguma coisa, não tem dinheiro indo para a empresa, mas ela precisa criar o custo da ação bonificada para efeitos fiscais. E aí a gente viu nesse fato relevante da CEMIG que o custo das ações bonificadas é de R$ 5,00. Então se você tinha um preço médio em CEMIG de R$ 12,00, por exemplo, vamos supor aqui que você tem CEMIG 4 a R$ 12,00. Hoje a CEMIG 4 está R$ 10,42, mas ela estava mais de R$ 12,00, ok? Então vamos supor que você tinha R$ 12,00. Logo, qual era o seu preço médio? 1.000 ações vezes R$ 12,00. Bem tranquilo. Então seu preço médio total, né, o custo total de aquisição, R$ 12.000, que é assim que você coloca lá na declaração do imposto de renda.
Só que agora, qual que é o detalhe? Você recebeu 300 ações por conta da bonificação a R$ 5,00. Então, são 300 ações vezes R$ 5,00. É como se eu tivesse um custo total de aquisição de R$ 1.500. Aí qual que é meu preço final agora? Meu preço final vai ser o quê? Vai ser o fato de eu ter 1.300 ações, né? Posso simplesmente somar isso aqui, porque agora eu tenho 1.300 ações. Volume total de aquisição que eu tenho agora é 12.000 mais 1.500, mas eu preciso dividir isso aqui. Então, como é que ficaria? Seria esses 13.500 dividido por esses 1.300. Logo, qual é o meu novo preço médio? 10,38. Caiu meu preço médio. Só que tem casos em que esse preço médio vai subir. Como que seria esse o caso? Vamos supor que ao invés de 5, o custo da ação bonificada fosse 15. Aí meu preço médio sairia de R$ 12,00 antes para 12,69. E aí você poderia se perguntar, isso acontece mesmo? Sim, com Itaúsa já aconteceu. Em alguns momentos o custo da ação bonificada fica até acima do seu preço médio. Então esse é o impacto no seu preço médio. E aí teve toda essa loucura na corretora, mas vai se ajustar. E é só isso, nada demais. E se eu vender as ações bonificadas, eu pago imposto de renda? Olha, por mais que você tenha recebido as ações de forma gratuita, se você acabar vendendo com lucro as ações, aí você vai pagar imposto de renda se você superar aquele limite mensal de R$ 20.000. E o que seria vender com lucro? Se você vender com uma valorização acima do seu novo preço médio. Então, voltando aqui para os R$ 5,00, como que é o meu preço médio? 10,38. Se eu vender agora a R$ 11,00 minhas ações, aí eu vou ter que pagar imposto de renda se superar esses 20.000 no mês. Ou se eu não tiver prejuízos acumulados ao longo do tempo para fazer a compensação. É só tomar esse cuidado. Portanto, veja que não precisa se desesperar, só isso que aconteceu. Quanto à qualidade da CEMIG como empresa, não há como dizer que ela não é uma boa empresa, é uma empresa lucrativa. Quando a gente olha aqui na parte de receitas e lucros, você vai verificar, puxando aqui o máximo, desde 2009 que nós temos aqui em disponibilidade, essa linha do lucro líquido sempre foi positiva. Mesmo no ano de 2016, a empresa deu lucro. Em todos os anos ela dá lucro. Esse tipo de empresa é o que o investidor deve procurar. Empresas que têm lucros consistentes. O que é um lucro consistente? Sempre dá lucro, sempre dá lucro. É o caso da CEMIG. Só que é importante ressaltar aqui também que você não vai olhar apenas para o lucro líquido. E aqui a gente está olhando o lucro líquido. Claro, bem melhor que a empresa sempre apresente lucro líquido positivo nos seus balanços. Só que tem casos de boas empresas em que ela, em dados anos, ela não tem lucro líquido, ela tem prejuízo. Só que aí você vai olhar para um outro indicador que é até mais importante, que é o indicador que mede a capacidade de gerar caixa da empresa, que é o EBIT, que é o lucro da empresa, antes de você descontar o resultado financeiro, que basicamente são juros, e também antes de descontar os impostos. Quer um exemplo de empresa que deu prejuízo, mas ainda assim é uma boa empresa? Tem resultados consistentes? Nesse caso, nós temos a Klabin. Quando nós clicamos aqui em contábil da Klabin, a gente vai perceber o seguinte, que em 2020 ela teve prejuízo, 2015 também. E aí você poderia se perguntar, como assim o Barsi investe numa empresa que ele diz ser perene e a empresa tem prejuízo até recente, 2020 é um tempo recente? Só que é aí que você não pode se enganar em apenas olhar o lucro líquido, porque o lucro líquido ele é impactado principalmente por itens não recorrentes do resultado financeiro. Vou traduzir isso aqui, mas primeiro olhe o seguinte. Aqui na parte do balanço da empresa, vamos pegar aqui até 2020, nós temos aquele item que eu falei para vocês, que é o EBIT, que é o lucro antes de tirar impostos e juros. Juros da dívida, basicamente. E aí, você vai perceber que em 2020, a empresa teve um EBIT positivo, não tem sinalzinho negativo aqui do lado, 3 bilhões de reais. Só que quando a gente puxa para o lucro líquido, que está aqui em cima, foi negativo, teve prejuízo. E aí fica a dúvida, o que importa mais? Claramente importa mais o EBIT, porque o lucro líquido ele sofre alguns impactos que não é da operação da empresa, não faz parte do operacional, é algo fora. E o fora não importa tanto para o investidor de longo prazo, para o trader importa, porque o trader sabe que se uma empresa foi impactada por situações não recorrentes, que são situações que não acontecem frequentemente na empresa, ele sabe que vai ter um impacto na cotação, a ação vai cair provavelmente por conta disso. Mas o investidor de longo prazo, ele olha para os fundamentos, e os fundamentos estão muito mais relacionados ao operacional da empresa. Então, nem sempre o lucro líquido vai ser o mais importante, é que você pode acabar
fazendo uma avaliação errada de uma empresa porque você só olhou o lucro líquido. E aí o caso da Klabin é muito claro. E aí, qual seria a explicação dela ter esse prejuízo em 2020? E aí você vai seguir o mesmo procedimento para isso, para fazer a sua investigação. Indo no site de Relações com Investidores da Klabin, em Central de Resultados, aí eu cliquei em 2020 e vou pegar aqui as demonstrações financeiras de 2020. E aí eu abri aqui e já fui direto para resultado financeiro. É só você colocar no seu teclado Ctrl F, resultado financeiro, vai direcionar você. E aí olha só, você vai perceber o seguinte, que nós tivemos um resultado financeiro negativo em 2020 de 3,6 bilhões de reais. 3,6 bilhões de reais consome completamente o lucro da empresa. E aí perceba o seguinte, nós temos aqui o item dentro do resultado financeiro, variações cambiais líquidas. A Klabin é uma empresa exportadora de celulose, então ela sofre com a variação do dólar, variação cambial. Então isso impacta, e 2020 foi um ano atípico, ano de pandemia, variação cambial maluca, você já sabe disso. E aí, na explicação da empresa, é exatamente isso. Ela explica o seguinte, que essa expressiva variação cambial que nós tivemos em 2020, o dólar disparou, teve um efeito negativo de 3,6 bilhões no resultado financeiro da empresa e no valor de marcação a mercado de swap. Swap é uma troca de indexador. É que a empresa faz essas trocas para se proteger nesses momentos. É uma empresa que tem uma dívida atrelada ao câmbio. Então ela usou ali de alguns instrumentos derivativos no mercado financeiro, só que deu ruim e aí gerou prejuízo líquido. Mas perceba o seguinte, isso não faz parte do operacional da empresa. A Klabin não deu um prejuízo operacional. Deu um prejuízo por conta de uma situação cambial atípica de um ano atípico. Então é só um detalhe para vocês. De qualquer forma, CEMIG nem passou por isso, porque ela não é uma exportadora de energia elétrica. Então a CEMIG não passa por isso. Acaba sendo mais resiliente por conta disso, não tem tanta oscilação. E se é uma empresa barata, você pode comparar aqui com empresas que possuem atividades similares à da CEMIG, como a Copel, a CPFL Energia e a Eletrobras, porque todas essas aqui, elas atuam tanto no segmento de geração, transmissão e distribuição, mas com foco em distribuição, principalmente Copel e CPFL Energia. E aí você vai notar o seguinte, principal indicador para ver se uma empresa está barata ou cara, índice preço sobre lucro. CEMIG ganha, tá a estrelinha aqui do lado. Por quê? Porque ela tem o menor indicador. Quanto menor, mais barata a empresa está. Então aqui a CEMIG é a mais barata delas. Lembrando que essa avaliação por múltiplos indicadores fundamentalistas é uma avaliação relativa. Relativa ao quê? Relativa aos seus pares setoriais. São os pares setoriais da CEMIG. Eu não posso simplesmente pegar o indicador e olhar isoladamente nem comparar com os pares setoriais. Aí vai estar errado. Outro indicador importante aqui, EV sobre EBIT. A CEMIG ganha de novo, 5,39. Dividend yield também, o da CEMIG é o maior. E o dividend yield também indica se a empresa está barata ou cara. Por quê? Porque se ela tem um dividend yield alto, é porque a ação caiu. E aí a ação caiu, fazendo com que o preço fique mais interessante, gerando um retorno maior em relação aos dividendos. Porque quando eu relaciono dividendo e cotação, eu tenho dividend yield. Então se ele está alto é porque a cotação caiu. E o dividendo não, se manteve, ou até cresceu. Em termos de qualidade, que é o ROI da CEMIG também é o melhor. Então, de fato, uma oportunidade clara aqui para quem quer uma empresa do setor elétrico com essas características. Mas lembrando que ela tem o risco político, porque ela é uma estatal hoje, enquanto as demais não são. Copel foi privatizada, Eletrobras foi privatizada, CPFL Energia não é estatal. Então, esse risco político faz ela ficar mais barata. Aí você só tem que avaliar se você quer o governo como seu sócio. Apenas isso. Mas ela é a mais barata de todas. Lembrando que o vídeo não é recomendação, estou apenas mostrando os números para vocês, para que você faça a sua própria interpretação e tome a sua decisão. E uma maneira tranquila de você calcular o preço teto, preço máximo de uma ação de dividendo, como é o caso da CEMIG, é você vir num site gratuito aqui como Microsoft Start Dinheiro, digitar CEMIG aqui e aí você vai encontrar a projeção de lucro por ação da CEMIG. E aí se você somar todos esses trimestres, primeiro trimestre, 35 centavos por ação, segundo, 77 centavos por ação, terceiro trimestre, 39 centavos por ação e depois 41 centavos por ação, você chegaria a 1,92. Só somar. E aí agora eu preciso fazer o quê? Achar qual é o dividendo por ação. Aqui é o lucro por ação.
O dividendo vai depender do percentual que a empresa vai mandar para os acionistas na forma de dividendos, que é o payout. Você já deve conhecer o payout. E qual é o payout da CEMIG? Basta eu vir aqui embaixo, dar uma olhada no histórico, 50%. Não é razoável que ela venha pagar 50%, sempre um pouco abaixo da média histórica, é uma cautela que você precisa ter, sempre um pouco abaixo. Então 40% seria um payout razoável aqui. Então só vir aqui, pegar esse número, que é o lucro por ação que foi projetado pelos analistas de mercado, e multiplicar por 40%, que é 0,40. Eu chegaria a 76 centavos ou 77 centavos por ação de dividendo. E aí eu vou dividir por 0,06 do basinho, eu prefiro 7, por conta da inflação brasileira desde o Plano Real. Vou dividir por 7, chegaria a um preço teto de R$ 10,97 em CEMIG, e hoje CEMIG está custando R$ 10,42. E o preço-alvo dos analistas é R$ 10,75, reforçando todos esses elementos que a CEMIG de fato está barata. Então não vejo como um risco hoje CEMIG, uma cilada, mas eu vejo sim como oportunidade diante desses fatores. Lembrando que não é recomendação. Mas já comenta aqui embaixo se você investe em CEMIG, se está de olho, se você também se assustou com essa questão da corretora. Tudo se normaliza depois, não se desespere se você está começando. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing, até o próximo vídeo, fui!